Livro 2, Combatendo a Resistência, tornando-se um profissional. Uma coisa é estudar a guerra e outra é viver a vida de um guerreiro. Profissionais e amadores. Os aspirantes a artistas derrotados pela resistência têm uma característica em comum. Todos pensam como amadores. O instante em que um artista se torna um profissional é tão memorável quanto o nascimento de um filho. O instante em que um artista se torna um profissional é tão memorável quanto o nascimento de seu primeiro filho. De um golpe tudo muda. Posso afirmar com toda certeza que a minha vida pode ser dividida em duas partes, antes e depois de me tornar um profissional. Para ser claro, digo profissional. Para ser claro, quando digo profissional, não estou me referindo a médicos e advogados, aquelas profissões clássicas. Refiro-me ao profissional como um ideal. O profissional em contraste com o amador. Considere as diferenças. O amador joga por diversão. O profissional joga para valer. Para o amador, o jogo é seu passatempo. Para o profissional, é sua vocação. O amador joga em tempo parcial, o profissional em tempo integral. O amador é um guerreiro de fim de semana, o profissional durante os 7 dias da semana. O radical latino da palavra amador significa amar. A interpretação convencional é que o amador segue sua vocação por amor, enquanto os profissionais o fazem por dinheiro. Não da maneira como eu vejo. Na minha opinião, o amador não gosta suficientemente do jogo. Se gostasse, não o praticaria como uma ocupação secundária, um bico, diferente de sua atividade real. O profissional ama tanto sua vocação que lhe dedica sua vida, compromete-se integralmente. É isso que quero dizer quando falo em tornar-se profissional. A resistência detesta que nos tornemos profissionais. Um profissional. Certa vez alguém perguntou a Somerset Maugham se ele escrevia segundo um horário ou somente quando lhe vinha a inspiração. Escrevo apenas quando a inspiração me vem, respondeu. Felizmente ela vem toda manhã às 9 horas em ponto. Isso é ser profissional. Em termos de resistência, Maugham dizia: eu desprezo a resistência. Não deixo que ela me desconcentre. Eu me sento e faço o meu trabalho. Maugham acreditava em outra verdade mais profunda, que ao realizar um mundano ato físico de sentar-se e começar a trabalhar, ele colocava em movimento uma sequência misteriosa, mas infalível, de acontecimentos que produziam inspiração, como se a deusa houvesse sincronizado seu relógio com o dele. Ele sabia que se a incentivasse, ela viria. O dia a dia de um escritor. Acordo com uma sensação angustiante de insatisfação. Logo sinto medo. Logo as pessoas que me cercam começam a desaparecer. Eu interajo. Eu estou presente, mas não estou. Não estou pensando no trabalho. Já atribuí isso à musa. O que me preocupa é a resistência. Sinto-a em minhas entranhas. Atribuo-lhe
um profundo respeito, porque sei que ela pode me derrotar em qualquer dia com a mesma facilidade com que um único drink pode derrotar um alcoólatra. Ocupe-me das tarefas de rotina, da correspondência, das obrigações da vida diária. Novamente estou ali, mas não de verdade. O relógio está correndo em minha mente. Sei que posso me deixar levar pelos pequenos afazeres diários durante algum tempo, mas tenho que suspendê-los quando o alarme soar. Tenho profunda consciência do princípio de prioridade, que determina a você que você deve saber a diferença entre o que é urgente e o que é importante e deve fazer o que é importante primeiro. O importante é o trabalho. Esse é o jogo para o qual tenho que me preparar. Esse é o campo no qual tenho que deixar tudo que possuo. Eu realmente acredito que meu trabalho é essencial para a sobrevivência do planeta? Claro que não. Mas é tão importante para mim quanto pegar aquele rato o é para o gato, para o abutre, que vejo voando em círculos pela minha janela. Ele está faminto, precisa de uma presa. Eu também. Termino meus afazeres domésticos. Já é hora. Faço minha oração e parto para a caçada. O sol ainda não se levantou. Faz frio. Os campos estão encharcados. Arbustos arranham meus tornozelos. Galhos de árvores batem no meu rosto. A colina é estafante. Mas o que posso fazer? Colocar um pé à frente do outro e continuar subindo. 1 hora se passa. Já estou mais aquecido. A caminhada faz meu sangue circular. Os anos ensinaram-me uma habilidade. Como me sentir um pobre coitado. Sei como me fechar e prosseguir curvado e abatido. Esse é um bem precioso porque é humano, papel adequado a um mortal. Não ofende os deuses, mas provoca sua intervenção em nosso favor. Meu eu amargurado começa a retirar-se. Os instintos começam a me dominar. Outra hora se passa. Saio de um bosque cerrado e lá está ela, uma lebre bela e gorda que eu sabia que iria aparecer se eu não desistisse. De volta a casa, agradeço aos imortais e lhes ofereço uma porção da caça. Eles a trouxeram para mim, merecem o seu quinhão. Sou grato. Brinco com meus filhos junto à lareira. Eles estão felizes. O pai lhes trouxe o alimento. A mãe está feliz. Ela o cozinha. Eu estou feliz. Ganhei meu sustento no planeta. Ao menos por este dia. A resistência agora já não é um fator. Não penso na caçada e não penso no escritório. A tensão se esvai do meu pescoço e das minhas costas. O que sentir, disser ou fazer esta noite não virá de nenhuma parte inválida ou não resolvida de mim, nenhuma parte corrompida pela resistência. Vou dormir satisfeito. Mas meu último pensamento é sobre a resistência. Acordarei com ela amanhã. Já estou me colocando em guarda contra ela. Como se sentir um pobre coitado? Quando era jovem e lutava pela sobrevivência, de alguma forma acabei nos fuzileiros navais. Existe um mito de que o treinamento dos fuzileiros navais transforma recrutas de rosto angelical em assassinos sanguinários. Acredite-me, os fuzileiros navais não são tão eficientes. O que realmente ensinam, entretanto, é muito mais útil. Os fuzileiros navais o ensinam a se sentir um pobre coitado. Isso é de um valor incalculável para um artista. Os fuzileiros adoram se sentirem felizes e desgraçados. Os fuzileiros extraem uma satisfação perversa em comer uma boia mais fria, usar equipamento em pior estado e ter índices de baixa superiores ao de qualquer outra equipe de praças do exército, marinha ou aeronáutica, todos os quais eles desprezam. Por quê? Porque esses maricas não sabem como se sentiram infeliz, desafortunado. O artista comprometido com a sua vocação é um voluntário para o inferno.
quer tenha consciência disto ou não. Durante todo o tempo, será submetido a um regime de isolamento, rejeição, insegurança, desespero, ridículo, desprezo e humilhação. O artista tem que ser como um fuzileiro naval, tem que saber como se sentir um pobre coitado. Tem que adorar ser um desafortunado. Tem que sentir orgulho em ser mais desafortunado que qualquer soldado marujo ou aviador. Porque se trata de uma guerra, meu caro. E a guerra é o inferno. Todos nós somos profissionais. Todos nós somos profissionais em uma área, nossos empregos. Nós recebemos um salário, nós trabalhamos por dinheiro, nós somos profissionais. Mas haverá princípios que podemos tomar emprestado daquilo que já estamos fazendo com sucesso em nosso dia de trabalho e aplicá-lo a nossas aspirações artísticas. Quais são exatamente as qualidades que nos definem como profissionais? 1. Nós comparecemos ao trabalho todos os dias. Talvez o façamos simplesmente porque somos obrigados para não sermos despedidos. Mas nós o fazemos. Nós comparecemos todos os dias ao nosso local de trabalho. 2. Nós comparecemos ao trabalho aconteça o que acontecer. Na doença e na saúde, haja o que houver, nós nos arrastamos até a fábrica. Podemos fazê-lo apenas para não deixar nossos companheiros na mão ou por outras razões menos nobres. Mas nós comparecemos, faça chuva ou faça sol. Permanecemos no trabalho o dia inteiro. Nossas mentes podem vagar, mas nossos corpos permanecem na direção. Atendemos o telefone quando toca, ajudamos o consumidor quando procura nossa ajuda. Não voltamos para casa enquanto a sirene do fim do expediente não soar. 4. Estamos comprometidos a longo prazo. No próximo ano, talvez mudemos de emprego, de empresa, de país, mas ainda assim estaremos trabalhando. Até ganharmos na loteria, fazemos parte da força de trabalho. Os riscos para nós são altos e reais. Nosso trabalho tem a ver com sobrevivência, com alimentar nossas famílias, educar nossos filhos, tem a ver com comer. Aceitamos remuneração pelo nosso trabalho. Não estamos aqui por brincadeira, trabalhamos por dinheiro. Não nos identificamos demais com nossa função. Podemos sentir orgulho em nosso trabalho, podemos ficar até mais tarde e ir ao escritório no fim de semana, mas reconhecemos que não somos a descrição de nosso emprego. O amador, ao contrário, identifica-se excessivamente com seu passatempo, sua aspiração artística. Ele se define por ela. É um músico, um pintor, um dramaturgo. A resistência adora isso. A resistência sabe que o compositor amador jamais escreverá sua sinfonia, porque está empenhado demais em seu sucesso e apavorado demais com a possibilidade de fracasso. O amador leva essa identificação com o trabalho tão a sério que ela o paralisa. 8. Nós dominamos a técnica de nosso trabalho. 9. Possuímos senso de humor a respeito de nosso trabalho. 10. Recebemos elogios ou críticas no mundo real. Agora considere o amador, o aspirante a pintor, o pretendente a dramaturgo, como ele persegue sua vocação. Primeiro, ele não comparece ao local de trabalho diariamente. Segundo, ele não comparece, haja o que houver. Terceiro, ele não permanece no local de trabalho o dia inteiro. Não está comprometido a longo prazo. Os riscos para ele são ilusórios e falsos. Ele não recebe remuneração. E ele se identifica excessivamente com a sua arte. Não possui senso de humor em relação ao fracasso. Você não ouve queixar-se. Esta maldita trilha está me matando. Ao invés disso, ele simplesmente não escreve sua trilogia. O amador não domina a arte. O amador não domina a técnica de sua arte, nem se expõe ao julgamento no mundo real. Se mostrarmos nosso poema para um amigo e esse amigo diz: é maravilhoso, adorei. Isso não representa um feedback do mundo real. É apenas nosso amigo tentando ser gentil conosco. Nada é mais legitimador do que a validação no mundo real, mesmo que seja por fracasso. O primeiro trabalho profissional que tive como escritor, após 17 anos de tentativas,
foi para um filme chamado King Kong 2. Eu e meu parceiro na época, Ron Susetti, um roteirista e produtor brilhante que também fez Alien e O Vingador do Futuro, produzimos o roteiro para Dino de Laurentiis. Nós o adoramos, tínhamos certeza de que havíamos produzido um sucesso. Mesmo depois de ver o filme pronto, tínhamos certeza de que seria um sucesso arrasador. Convidamos todos os nossos conhecidos para a estreia do filme. Até alugamos uma casa noturna ao lado do cinema para uma festa de comemoração após a sessão. Cheguem cedo, avisamos nossos amigos. O lugar vai ficar lotado. Ninguém apareceu. Havia apenas um sujeito na fila, além de nossos convidados, e ele murmurava alguma coisa sobre dinheiro trocado. No cinema, nossos amigos aturaram o filme num estado de muda estupefação. Quando as luzes se acenderam, eles fugiram como baratas na noite. No dia seguinte, veio a crítica na Variety. Ronald Susetti e Stephen Pressfield. Esperamos que esses não sejam os seus nomes verdadeiros para o bem de seus pais. Ao final da primeira semana, a renda bruta da bilheteria fora insignificante. Ainda assim, eu me apegava à esperança. Talvez só esteja sendo mal recebido nas áreas urbanas. Talvez esteja se saindo melhor nos subúrbios. Peguei o carro e fui até um multiplex na periferia da cidade. Um jovem atendia no balcão de pipoca. Como foi indo King Kong 2? Perguntei. Ele exibiu os 2 polegares para baixo. Não perca seu tempo, cara. É uma droga. Fiquei arrasado. Ali estava eu, 42 anos, divorciado, sem filhos, tendo abdicado de todas as aspirações humanas normais para ir atrás do sonho de ser escritor. Agora, quando finalmente consegui colocar meu nome em uma grande produção hollywoodiana, protagonizada por Linda Hamilton, o que acontecia? Sou um fracassado, um impostor. A minha vida é inútil, assim como eu. O meu amigo Tony Kepperman me tirou desse transe perguntando-me se eu pretendia desistir. Não, claro que não. Então fique feliz. Onde você está onde queria, não está? E daí, se você está sofrendo uns reveses, é o preço que se paga por estar na arena e não nas arquibancadas. Pare de reclamar e seja grato. Foi quando percebi que havia me tornado um profissional. Ainda não tiveram sucesso, mas tiveram um fracasso real. Por amor ao jogo. Para esclarecer um ponto sobre profissionalismo. Um profissional, embora aceite dinheiro, realiza seu trabalho por amor. Ele tem que amá-lo, caso contrário não dedicaria sua vida a ele por sua livre e espontânea vontade. Entretanto, o profissional aprendeu que amor em demasia pode ser um fator negativo. O aparente distanciamento de um profissional, o sangue frio em seu comportamento, é um artifício de compensação para impedi-lo de amar tanto o jogo que ele acabe não realizando seu trabalho. Atuar por dinheiro ou adotar uma atitude de quem atua por dinheiro arrefece a febre. Lembre-se do que dissemos sobre medo, amor e resistência. Quanto mais você amar sua arte, vocação e empreendimento, quanto mais importante for sua realização para a evolução de sua alma, mais você a temerá e mais resistência sofrerá em enfrentá-la. A recompensa para jogar fora, a recompensa para jogar por dinheiro não é o dinheiro, que você pode até nem ver, mesmo depois de se tornar um profissional. A recompensa é que jogar por dinheiro produz uma atitude profissional adequada. Inculca a mentalidade da marmita, o estado de espírito tenaz, prático, obstinado, que o faz comparecer ao trabalho diariamente, faça chuva ou faça sol. O escritor é um soldado de infantaria. Sabe que o progresso é medido em metros de terras tomados do inimigo a cada dia, a cada hora, cada minuto e pago com sangue. O artista usa botas de combate, olha-se no espelho
e vê o protótipo do soldado combatente. Lembre-se, a musa favorece os que trabalham com afinco. Ela detesta primadonas. Para os deuses, o maior pecado não é o estupro ou o assassinato, mas a arrogância. Considerar-se um mercenário, um assassino de aluguel, implanta a humildade necessária, afasta a vaidade e a afetação. A resistência adora o orgulho e a presunção. A resistência diz: mostre-me um escritor que seja bom demais para aceitar o trabalho X ou o encargo Y, e eu lhe mostrarei alguém que posso esmagar como uma casca de noz. Tecnicamente, o profissional recebe dinheiro. Tecnicamente, o profissional trabalha por dinheiro, mas no final das contas o faz por amor. Consideremos agora o seguinte: quais as características do profissional? Um profissional é paciente. A resistência engana o amador com o truque mais velho que se conhece. Usa seu próprio entusiasmo contra ele. A resistência nos faz mergulhar num projeto com uma programação irrealista e ambiciosa demais para ser cumprida. Ela sabe que não conseguiremos sustentar esse nível de intensidade. Colidiremos contra a parede, desmoronaremos. O profissional, ao contrário, compreende a demora na gratificação. Ele é a formiga, não o gafanhoto, a tartaruga, não a lebre. Já ouviu a lenda de Sylvester Stallone ficar 3 noites seguidas sem dormir para produzir o roteiro de Rock? Eu não sei, pode até ser verdade. Mas é o tipo mais pernicioso de mito para apresentar ao escritor iniciante, porque o leva a acreditar que ele pode conseguir um grande sucesso sem esforço e sem persistência. O profissional arma-se de paciência, não só para dar aos astros tempo para se alinharem em sua carreira, como para impedir que sua chama seja consumida a cada trabalho individual. Ele sabe que qualquer trabalho, seja um romance ou a reforma da cozinha, leva o dobro do tempo e custa o dobro do que ele calcula. Ele aceita esse fato. Ele o reconhece como realidade. O profissional prepara-se no início de um projeto, lembrando a si mesmo que ele é o Iditarod. Lembrando a si mesmo que ele é o Iditarod. Não que é uma corrida anual de trenós puxado por cães que liga a cidade de Anchorage a Nome, no Alasca. Ele é o Iditarod, não a arrancada de 70 metros. Ele poupa sua energia, ele prepara a mente para o trajeto longo. Ele se mantém com a certeza de que, se ao menos conseguir manter aqueles huskies puxando o trenó na neve, mais cedo ou mais tarde o trenó chegará a Nome. O profissional busca a ordem. Quando eu morava na traseira da minha caminhonete Chevrolet, tinha que retirar minha máquina de escrever debaixo de montanhas de ferramentas de pneus, roupa suja e livros de bolso mofados. Minha caminhonete era um ninho, uma colmeia, uma espelunca sobre rodas, na qual, toda noite para dormir, era preciso escavar uma toca onde eu pudesse tirar uma soneca. Um profissional não pode viver assim. Ele realiza uma missão, não tolera desordem. Ele elimina o caos de seu mundo a fim de bani-lo da mente. Ele quer o carpete limpo, com aspirador de pó e a frente da casa varrida, de modo que a musa possa entrar e não sujar sua veste. Um profissional desmistifica. Um profissional vê o seu trabalho como um ofício, não uma arte. Não porque acredite que a arte seja desprovida de uma dimensão mística. Ao contrário, ele compreende que nosso esforço criativo é sagrado, mas não se alonga nessa ideia. Sabe que, se pensar demasiadamente no assunto, ele poderá paralisá-lo. Assim concentra-se na técnica. O profissional domina o como e deixa o que e o porquê para os deuses. Como Somerset Maugham, não espera pela inspiração, age na expectativa de seu aparecimento. O profissional é profundamente cônscio dos aspectos intangíveis da inspiração. Por respeito a eles, deixa-os trabalhar,
concede-lhes sua esfera de trabalho enquanto se concentra na sua. O sinal do amador é a supervalorização e a excessiva preocupação com o mistério. O profissional se cala, não fala sobre isso, apenas realiza seu trabalho. Diante do medo, um profissional reage. O amador acredita que, antes de mais nada, ele tem que vencer o medo, depois então poderá fazer seu trabalho. Um profissional sabe que o medo jamais pode ser superado, sabe que não existe guerreiro ou artista sem medo. O que em Fonda fazia, após vomitar no banheiro de seu camarim, era limpar-se e avançar para o palco. Ainda estava aterrorizado, mas forçava-se a seguir em frente, apesar de seu pavor. Sabia que assim que entrasse em ação, seu medo recuaria e ele se sentiria bem. Um profissional não aceita desculpas. O amador, subestimando a astúcia da resistência, permite que a gripe o afaste de seus capítulos, acredita na voz da serpente em sua cabeça, que diz que remeter os originais é mais importante do que fazer um trabalho árduo. O profissional sabe que não é bem assim. Ele respeita a resistência. Sabe que, se ceder hoje, por mais plausível que seja o pretexto, é duplamente provável que cederá amanhã. O profissional sabe que a resistência é como um operador de telemarketing. Se você disser não mais do que um alô, está perdido. O profissional nem atende o celular, ele nem atende o telefone, ele continua trabalhando. O profissional detesta ou o profissional enfrenta as condições com que se depara. Um amigo e eu jogávamos o primeiro buraco em Prestwick, na Escócia. O vento uivava, vindo da esquerda. Comecei com uma jogada de 30 jardas, com um taco de ferro número 8, para o lado do vento, mas uma rajada alcançou-a. Observei perplexo quando a bola voou com toda a força para a direita, bateu no green, saiu de lado e saltou para fora do campo. Droga! Virei-me para o Cad. Viu como o vento fez a bola dar uma guinada? Ele lançou-me aquele olhar que somente os Cads escoceses sabem lançar. Bem, você tem que contar com o vento, não é? O profissional conduz seus negócios no mundo real. Adversidade, injustiça, golpes de azar, jogadas infelizes, até boas oportunidades e golpes de sorte. Tudo faz parte do terreno no qual a batalha tem que ser travada. O campo só é uniforme, segundo o profissional, no céu. Um profissional é preparado. Não estou falando do ofício, é desnecessário dizer. O profissional está preparado em um nível mais profundo. Ele está preparado todos os dias para enfrentar sua própria autossabotagem. O profissional compreende que a resistência é fértil e astuta. Ela vai bombardeá-lo de maneiras nunca vistas. O profissional prepara-se mentalmente para absorver os golpes e revidá-los. Seu objetivo é aproveitar o que o dia lhe trouxer. Está preparado para ser prudente e preparado para ser impulsivo. Levar uma surra quando for necessário e atacar quando puder. Ele compreende que o campo se modifica todos os dias. Sua meta não é a vitória. O sucesso virá por si próprio quando chegar o momento. Mas administrar seu íntimo, suas entranhas, com tanta firmeza e determinação quanto possível. Um profissional não se exibe. O trabalho de um profissional tem estilo, é distintamente seu, mas ele não deixa que sua assinatura seja motivo de ostentação. Seu estilo serve ao material. Ele não o impõe como meio de atrair atenção para si mesmo. Isso não significa que o profissional não faça uma jogada de mestre de vez em quando, só para que saiba que ele não está morto. Um profissional dedica-se a dominar a técnica. O profissional respeita seu ofício, não se considera superior a ele. Reconhece as contribuições daqueles que o antecederam, aprende com eles.
O profissional dedica-se a dominar a técnica, não porque acredite que a técnica seja um substituto para a inspiração, mas porque quer estar de posse de um arsenal completo de habilidades quando a inspiração vier. O profissional é matreiro. Ele sabe que trabalhando duro junto à porta da frente da técnica, deixa espaço para a genialidade entrar pelos fundos. Um profissional não hesita em pedir ajuda. Tiger Woods, o maior jogador de golfe do mundo, é o maior jogador de golfe do mundo. Entretanto, ele tem um professor. Ele trabalha com um Butch Harmon. E Tiger Woods não se submete a esse aprendizado contra a vontade, nem sofre com ele. Ele tem prazer em realizá-lo. É sua maior alegria profissional sair para praticar no tee com Butch, aprender mais sobre o jogo que ama. Tiger Woods é um profissional consumado. Nunca passaria por sua cabeça, como aconteceria a um amador, a ideia de que ele sabe tudo ou pode descobrir tudo sozinho. Ao contrário, ele procura o professor mais capacitado e ouve atentamente suas instruções. O estudante do jogo sabe que os níveis de revelação que podem se desdobrar no golfe, como em qualquer arte, são inesgotáveis. Um profissional se distancia de seu instrumento. O profissional mantém-se a um passo de distância de seu instrumento, ou seja, de sua pessoa, seu corpo, sua voz, seu talento, o ser físico, mental, emocional e psicológico que usa em seu trabalho. Não se identifica com esse instrumento. É simplesmente o que Deus lhe deu, seu instrumento de trabalho. Ele o utiliza friamente, impessoalmente, objetivamente. O profissional identifica-se com sua consciência, com sua vontade, e não com a matéria que sua consciência e sua vontade manipulam para servir a sua arte. Por acaso Madonna anda pela rua com seu sutiã metálico em forma de cones e corpetes provocantes? Ela está ocupada demais planejando o dia D. Madonna não se identifica com Madonna. Madonna faz uso de Madonna. Um profissional não leva o fracasso ou o sucesso para o lado pessoal. Quando as pessoas dizem que o artista possui uma coraça, o que querem dizer não é que a pessoa seja insensível ou estúpida, mas que colocou sua consciência profissional em outro lugar que não seu próprio ego. É necessário uma grande força de caráter para isso, porque nossos instintos mais profundos correm na direção oposta. A evolução nos programou para sentir a rejeição como um golpe em nossas entranhas. Essa é a maneira de a tribo impingir a obediência, brandindo a ameaça de expulsão. O medo de rejeição não é apenas psicológico, é biológico, está em nossas células. A resistência sabe disso e usa esse fato contra nós. Usa o medo da rejeição para nos paralisar e nos impedir. Se não de fazermos nosso trabalho, então dispô-lo à avaliação pública. Tive um grande amigo que havia trabalhado durante anos em um romance excelente e profundamente pessoal. Estava concluído, tinha-o em sua caixa de correio, mas não conseguia enviá-lo. O medo da rejeição castrava-o. O profissional não pode levar a rejeição para o campo pessoal, porque essa atitude só reforça a resistência. Os editores não são o inimigo, os críticos não são o inimigo. A resistência é o inimigo. A batalha se trava dentro de nossa própria cabeça. Não podemos deixar que a crítica externa, ainda que verdadeira, fortaleça nosso inimigo interno. Esse inimigo já é suficientemente forte. O profissional obriga-se a manter-se afastado de seu desempenho, ainda que lhe dedique corpo e alma. O Bhagavad Gita nos diz que temos direito apenas ao nosso trabalho, não aos frutos de nosso trabalho. Tudo que o guerreiro pode dar é sua vida. Tudo que o atleta pode fazer é dar tudo de si em campo. O profissional ama seu trabalho, está completamente entregue a ele, mas não se esquece que a obra não é ele. Seu eu artístico contém muitas obras e muitos desempenhos. O próximo já está fermentando em seu íntimo. O próximo será melhor e o seguinte melhor ainda. O profissional valida a si próprio.
é obstinado. Diante da indiferença e da adulação, usa seu material fria e objetivamente. Onde deixou a desejar, ele o melhora. Onde triunfou, ele o aperfeiçoará ainda mais. Trabalhará com mais afinco, voltará amanhã. O profissional dá ouvidos à crítica, buscando aprender e crescer, mas nunca se esquece que a resistência está usando a crítica contra ele em um nível muito mais diabólico. A resistência convoca a crítica para reforçar a quinta coluna do medo que já atua dentro da cabeça do artista, procurando alquebrar sua força de vontade e destroçar sua dedicação. O profissional não se deixa enganar, sua determinação se mantém acima de tudo. Haja o que houver, nunca deixarei a resistência me derrotar. Um profissional suporta a adversidade. Morei em Tinseltown durante 5 anos. Terminei 9 roteiros de cinema, nenhum dos quais foi vendido. Finalmente consegui uma reunião com um grande produtor. Ele não parava de atender telefonemas, mesmo quando eu apresentava meu material. Ele possuía um desses fones de ouvido, de modo que nem tinha que pegar o telefone para atender. Os telefonemas chegavam e ele os atendia. Finalmente recebeu um telefonema pessoal. Poderia me dar licença? Perguntou-me, indicando a porta. Preciso de certa privacidade neste aqui. Saí. A porta fechou-se atrás de mim. 10 minutos se passaram. Eu aguardava de pé ao lado das secretárias. Mais 20 minutos se passaram. Finalmente a porta do produtor se abriu. Ele apareceu vestindo paletó. Ah, sinto muito. Ele havia se esquecido completamente de mim. Sou humano, isso magoa. Também não era um garoto. Estava com 40 e poucos anos, com uma folha corrida de fracassos do tamanho do seu braço. O profissional não pode levar a humilhação para o lado pessoal. A humilhação, como a rejeição e a crítica, é o reflexo externo da resistência interna. O profissional suporta a adversidade. Deixa o excremento do pássaro escorrer pela sua capa de borracha, lembrando-se que ela fica limpa outra vez com um bom jato de mangueira. Ele próprio, seu centro criativo, não pode ser enterrado, nem mesmo sob uma montanha de guano. O seu cerne é prova de balas. Nada pode feri-lo, a não ser que ele permita. Certa vez, vi um velho gordo e feliz em seu Cadillac na autoestrada. Tinha o ar-condicionado ligado, o CD da Pointer Sisters tocando e soltava umas baforadas de um charuto barato. A placa de seu carro cifrada dizia: dívidas PG. O profissional mantém o olho na rosquinha e não no buraco. Lembra a si mesmo que é melhor estar na arena, pisoteado pelo touro, do que nas arquibancadas ou lá fora no estacionamento. Um profissional homologa a si próprio. Um amador deixa que a opinião negativa dos outros o castre. Leva a sério qualquer crítica externa, permitindo que a confiança em si mesmo e seu trabalho seja abalada. A resistência adora isso. Você aguenta mais uma história de Tiger Woods? Faltando 4 buracos no seu último dia de 2001 Masters, que Tiger Woods venceu, ganhando os 4 principais torneios do golfe no mesmo ano, um Palerma na galeria clicou uma câmera fotográfica no auge da tacada de Tiger. De maneira incrível, Tiger foi capaz de parar o movimento no meio e abortar a jogada. Mas essa não foi a parte mais surpreendente. Depois de lançar um olhar fulminante no Alfacínora, Tiger se recompôs, voltou para a bola e lançou-a numa tacada magistral. Esse é um profissional. É uma obstinação em um nível que a maioria de nós não consegue compreender, quanto mais imitar. Mas examinemos mais atentamente o que Tiger fez, ou melhor, o que ele não fez. Primeiro, ele não reagiu por reflexo. Não permitiu que um ato que certamente teria provocado uma reação automática de raiva realmente produzisse essa raiva. Ele controlou sua reação. Ele dominou sua emoção. Segundo, ele não levou a questão para o lado pessoal. Ele poderia ter entendido o ato desse fotógrafo amador, entusiasmado,
como um ataque deliberado a ele individualmente, com a intenção de perturbar sua concentração. Poderia ter reagido com indignação ou raiva ou fazer-se de vítima. Ele não o fez. Terceiro, não tomou o incidente como sinal de má vontade dos céus. Poderia ter considerado esse revés como uma maldição dos deuses do golfe, um golpe de azar no beisebol ou um erro do juiz na de linha no tênis. Poderia ter gemido, ficar aborrecido ou render-se mentalmente a essa injustiça, essa interferência, e usado-a como uma desculpa para fracassar. Não o fez. O que ele de fato fez foi manter sua soberania sobre o momento. Compreendeu que, independentemente de qualquer revés que um agente externo tivesse lhe aplicado, ele próprio ainda tinha seu trabalho a fazer, a atacada que ele precisava dar ali e agora. E ele sabia que essa atacada dependia dele. Não havia nada em seu caminho, a não ser qualquer perturbação emocional a que ele próprio resolvesse se agarrar. A mãe de Tiger, Kutida, é budista. Talvez ele tivesse aprendido com ela a ter compaixão, a não se deixar dominar pela raiva por causa da negligência de um fotógrafo amador descuidado. De qualquer forma, Tiger Woods, o exemplo de um profissional, extravasou sua raiva rapidamente com um olhar. Depois se recompôs e retornou à tarefa que tinha diante de si. O profissional não pode permitir que as ações de outros definam sua realidade. Amanhã de manhã a crítica terá passado, mas o escritor ainda estará lá, encarando a página em branco. Nada importa a não ser continuar trabalhando. Fora uma crise familiar ou a deflagração da Terceira Guerra Mundial, o profissional comparece ao trabalho pronto para servir aos deuses. Lembre-se, a resistência quer que renunciemos à nossa soberania, cedendo-a aos outros. Quer que sustentemos nosso valor próprio, nossa identidade, nossa razão de ser, com a reação dos outros ao nosso trabalho. A resistência sabe que não podemos aceitar essa condição. Ninguém pode. O profissional não dá atenção às críticas, nem sequer as ouve. As críticas, lembra a si mesmo, são as porta-vozes involuntárias da resistência e, como tal, podem ser realmente perniciosas e maliciosas. Podem articular em seus artigos o mesmo veneno tóxico que a própria resistência produz em nossas cabeças. Esse é o seu verdadeiro mal. Não que acreditemos nelas, mas que acreditemos na resistência que é fermentada em nossas mentes, para a qual as críticas servem como porta-vozes inconscientes. O profissional aprende a reconhecer a crítica motivada pela inveja e tomá-la pelo que realmente é, o supremo elogio. O que o crítico mais odeia é aquilo que ele próprio teria feito se tivesse tido coragem. Um profissional reconhece suas limitações. Ele contrata um agente, um advogado, um contador. Sabe que só pode ser profissional em uma atividade. Recorre a outros profissionais e os trata com respeito. Um profissional reinventa-se a si próprio. Goldhall observou, certa vez, que há somente 3 idades para uma atriz em Hollywood. Baby, D.A. e conduzindo Miss Daisy. Ele defendia outro ponto, mas a verdade permanece. Como artistas, servimos a musa, e a musa pode ter mais de um trabalho para nós ao longo de nossa vida. O profissional não se permite ficar preso dentro de uma encarnação, por mais bem-sucedido e confortável que seja. Como uma alma reencarnada, ele livra-se de um invólucro gasto e reveste-se de um novo. Ele continua na jornada. Ele continua sua jornada. Um profissional é reconhecido por outros profissionais. O profissional percebe quem cumpriu sua missão e quem não o fez. Como Alan Ladd e Jack Palance, cercando um ao outro em Os Brutos Também Amam, um pistoleiro reconhece outro pistoleiro. Você S.A.
Assim que me mudei para Los Angeles e passei a conhecer outros roteiristas, verifiquei que muitos possuíam sua própria empresa, prestavam seus serviços de redação não como eles mesmos, mas como prestadores de serviços de suas empresas de um só homem. Seus contratos de redação de roteiros eram para os serviços referentes a eles próprios. Eu nunca vi isso antes, achei muito profissional. Há vantagens financeiras e de impostos para um escritor que opera como empresa. Mas o que me agrada na ideia é a metáfora. Gosto da ideia de ser eu mesmo SA. Dessa forma, posso incorporar dois papéis. Posso contratar a mim mesmo e despedir a mim mesmo. Posso até, como Robbie Williams observou certa vez a respeito de escritores, produtores, bajular a mim mesmo. Tornar-se uma empresa ou apenas pensar em si mesmo dessa forma reforça a ideia de profissionalismo, porque separa o artista que faz o trabalho da vontade e consciência que rege o espetáculo. Independentemente da quantidade de humilhações amontoada sobre a cabeça do primeiro, o último não se deixa perturbar e dá continuidade aos negócios. Com sucesso, acontece o oposto. Você, o escritor, pode deixar o sucesso subir a cabeça, mas você, o patrão, sabe como fazer você mesmo abaixar a crista. Já trabalhou em escritório? Então, sabe o que significam as reuniões de segunda-feira de manhã. O grupo se encontra na sala de reuniões e o chefe expõe as missões pelas quais cada membro da equipe é responsável naquela semana. Quando a reunião termina, um assistente prepara uma folha de serviço e a distribui. Quando ela chega à sua mesa, 1 hora depois, você sabe exatamente o que tem que fazer naquela semana. Eu faço uma reunião desse tipo comigo mesmo toda segunda-feira. Sento-me e analiso minhas tarefas. Em seguida, digito a folha de serviço e encaminho a mim mesmo. Eu possuo papéis timbrados da minha firma, cartões de visita também timbrados e um talão de cheques da empresa. Pago os custos e os impostos da firma. Tenho cartões de crédito separados para meu uso pessoal e para uso da empresa. Pensar em nós mesmos como uma empresa nos coloca a uma saudável distância de nós mesmos. Ficamos menos subjetivos. Não levamos os golpes para o lado pessoal. Temos mais sangue frio. Podemos cobrar nossos honorários de forma mais realista. Às vezes, como o próprio João Coitado, sou humilde demais para sair e vender. Mas, como João Coitado S.A., posso agenciar qualquer coisa para mim mesmo. Eu já não sou eu S.A., sou um profissional. Uma criatura que não desiste. Porque a resistência permite que nos tornemos profissionais? Por quê? Porque a resistência não passa de um valentão. A resistência não tem força própria. Sua força deriva-se inteiramente de nosso medo. Um valentão bate em retirada diante do mais franzino idiota que o enfrenta e mantém sua posição. A essência do profissionalismo é o foco no trabalho e em suas exigências, enquanto estivermos realizando a exclusão de tudo mais. Os antigos espartanos treinavam-se para considerar o inimigo, qualquer inimigo, como um ser sem nome e sem rosto. Em outras palavras, acreditavam que, se fizesse seu trabalho, nenhuma força terrena poderia se opor a eles. Em Rastros de Ódio, John Wayne e Jeffrey Hunter perseguem o bandido Scar, que raptou uma jovem parenta interpretada por Natalie Wood. O inverno
os impede de prosseguir, mas o personagem de Wayne, Ethan Edwards, não permite que sua determinação se enfraqueça. Retornará e continuará a seguir seu rastro na primavera, declara, e mais cedo ou mais tarde o fugitivo afrouxará a vigilância. Ethan, parece que ele nunca aprende que existe uma criatura que não desistirá de persegui-lo. Assim, finalmente, nós os encontraremos, eu prometo, tão certo quanto a rotação da Terra. O profissional continua a avançar. Ele derrota a resistência em seu próprio jogo, sendo ainda mais determinado e ainda mais implacável do que ela. Nenhum mistério. Não há nenhum mistério em se tornar um profissional. É uma decisão levada a cabo por um ato de vontade. Nós tomamos a decisão de ver a nós mesmos como profissionais e o fazemos. É simples.